Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Eu estou aqui te esperando, te aguardando, para que junto comigo você possa ouvir a voz do Senhor. Nosso Deus tem sido assim, né? Já há algum tempo, desde sempre, tem sido muito bom. A vossa companhia faz toda a diferença e eu acredito que nesta noite há de ser da mesma forma. Eu quero que você conecte conosco e que você possa convidar outros amigos, parentes, familiares, outras pessoas que você conhece e que podem ser edificadas através do que Deus vem fazendo aqui na live, né? O nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é fazer desse canal de comunicação um canal de bênção, de modo que a palavra do Senhor nosso Deus possa vir a nós, nos alcançar e operar em nós todos os frutos para os quais ela está sendo designada. E eu conto com você para isso, né? Se você me ajudar, nós vamos nos multiplicar e assim o reino do Senhor nosso Deus vai sendo propagado e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Entra aí, conta para mim como que você está, como que está sendo a sua semana, como foi o seu dia. Quero saber da sua vida, quero saber como que você está. Nós temos orado uns pelos outros, né? E quando alguém volta para testemunhar, é tão bom, né? Porque a gente constata que, de fato, a nossa oração tem subido e que Deus tem nos respondido. Sim, porque o poder da oração não está em quem faz, está em quem responde, ou seja, o Senhor nosso Deus. E esta noite, caso você tenha aí algum pedido de oração, como de costume, eu quero recomendar que você deixe aí ao seu lado, próximo a você, por escrito, se não, então, na tábua do seu coração. E assim o Senhor vai visitando, Deus vai agindo, Deus vai prosperando, Deus vai trabalhando. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, Deus está operando milagres em favor da nossa vida e da nossa família. Eu creio nisso e recomendo que você creia também, tá bom? O nosso propósito de 12 dias acabou. Já estou até com saudade, né? Mas a parte boa é que a gente recebeu de Deus uma palavra rema para cada mês deste ano e eu tenho certeza que a palavra vai dar todos os frutos possíveis e inimagináveis e nós vamos passar por este ano louvando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor, independentemente do processo pelo qual nós venhamos a passar ou já estejamos passando. Eu sei que o Senhor é conosco e que no final Deus nos dará a vitória que tem nos prometido. Você sabe, né? Quando Deus promete, Deus se compromete. E tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, tá bom? Hoje a gente vai iniciar uma nova fase da live e eu tenho a alegria de receber aqui na live essa noite a pastora Sara Freitas e ela será o arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Então prepara aí o seu coração. Não sei o que Deus vai falar, mas tenho certeza que Deus vai falar. E isso já me alegra, já me conforta, já me deixa feliz. Eu vou mandar aqui para ela a solicitação para que a gente possa ganhar tempo como sempre. Vocês sabem que eu faço para a palavra, porque a palavra é o que muda tudo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olá. Olá, graça e paz, Paz do pastora, tudo bem? Senhor, tudo bem, glória a Que bom, estou Deus, muito feliz, viu? feliz no dia de hoje, Amém, podendo, né, gratos ao Senhor Jesus, né, verdade. gratos a Deus por mais essa oportunidade de poder estarmos na presença dEle, né. Amém, O Senhor, Ele amém, nos dá, nos proporciona grandes coisas, né, que nós verdade. podemos estar na presença de Deus, mesmo esse recurso que Deus ele nos Sim, deu
de poder fazer essas lives, poder estar passando, transmitindo a palavra do Senhor é muito Amém. importante, né? E poder estar aqui com você, que há anos que a gente se conhece, nos falamos pouco, Verdade. né? Mas por esses dias ficamos mais Sim. próximas, mas já nos conhecemos há muitos Temos mais anos. Que alguma Deus coisa assim em comum abençoe. agora, né? Temos Já mais alguma coisa em comum. Eu é, estou muito feliz com a sua é participação. verdade. Louvo a Deus pela sua vida. Fico grata por você ter aceitado o convite. Sei que Deus vai falar muito conosco. E eu quero que você saiba que serei muito grata sempre, viu? Independentemente de essa ser a primeira ou a única. Eu quero que você venha outras vezes, né? Mas, se não for possível, eu já sou grata a Deus por esta oportunidade de hoje que nós estamos tendo de ouvir o Senhor falar através de você, viu? Quero que você fique absolutamente à vontade. Eu Deixa creio. Deus te usar conforme Ele quiser, tá bom? A pastora vai ter a oportunidade e a liberdade de se conduzir segundo o Espírito propor no seu coração. Eu vou fazer um breve minuto de oração e na sequência você já tem a oportunidade. Aí você se apresenta, né? Fala de onde você é, da igreja que você é, enfim, você sabe, né? Não preciso falar. E eu tenho certeza que vai Amém. ser uma bênção, tá bom? Amém. Então Glória a vamos lá. Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor por este dia, eu louvo ao Senhor pela graça manifestada ao longo deste dia, por todas as vezes, ó Deus, em que eu não pude alcançar a graça, mas a graça me alcançou. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pela vida da pastora Sara, sou grata ao Senhor pela vida da tua serva, peço ao Senhor que a use como nunca antes, ó Deus, e que ela saia desta live tão abençoada quanto todos nós seremos por intermédio da sua vida. Que o Senhor conceda a ela o desejo do seu coração, supra todas as suas necessidades, honra, Senhor, a sua fé, os seus esforços, o seu trabalho, faz por ela, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, e nós sabemos que o Senhor faz, pois o Senhor cuida daqueles que são teus. Então, Senhor, a tua serva está nas tuas mãos, faze conforme a sua vontade por intermédio da vida dela, e que nós estejamos preparados para receber a tua palavra com boa vontade, ó Deus, para que ela possa frutificar de imediato. É o que nós te pedimos e pelas quais nós já te agradecemos, uma vez que nós estamos certas da vitória. Em o nome de Jesus, amém. Amém, pastora? Amém, Fica à Jesus. vontade, tá? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero dar uma boa noite na paz de Cristo para todos, que nos estão nos ouvindo nessa noite. Todos os amigos, muitas pessoas queridas, as pessoas que te seguem também, que hoje que não me conheciam passam a me conhecer, que eu sou missionária Sara, congrego na Debras, justamente com o pastor Maurício. Nós somos felizes porque o Senhor ele sempre nos proporciona e nos faz assim, nos unir com outras pessoas que também têm o mesmo propósito, E eu creio que hoje o Senhor, é tão interessante que há dias assim, às vezes eu posto até palavras e tudo, eu falei assim, Senhor, eu estou precisando de um tempo, porque o Senhor ele tinha me revelado uma palavra fazia muito tempo, e eu falei assim, eu estou sem tempo de parar e gravar essa palavra. E eu falei, meu Deus, é coisa linda que o Senhor proporcionou. Deus é maravilhoso, esse dia. Eu falei, é de Deus esse chamado, Deus é maravilhoso. E eu creio que, assim como essa palavra, a qual o Senhor ele tinha me revelado, falou comigo, também vai falar com muitas pessoas, porque nós estamos em dias difíceis, mas o Senhor, ele ainda fala conosco na terra ainda. O Senhor, ele ainda nos ajuda, nos anima, nos dá graça para continuarmos a pelejar, E eu gostaria, assim, de compartilhar com todos, nesta noite, no livro de Ruth, que é uma revelação, Ruth, maravilhosa, que se encontra no capítulo 1 de Ruth, o verso 15,
Eu vou estar lendo 3 versículos a qual o Senhor ele colocou no meu coração. Ruth, né? Capítulo 1, Glória a Deus. e verso 15, o 16 e o 17, que ele diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, e a outra coisas que não seja a morte, me separar de ti. Oh, glória! Palavra maravilhosa, a qual o Senhor ele me deu assim revelações muito lindas para os nossos dias atuais, porque quando nós nos deparamos com o livro de Ruth, nós já começamos com uma história de um homem que, por um provedor de sua família, que nós bem sabemos que quando veio a fome em Belém, Elimeleque ele decide arrumar toda a sua família e partir para Moabe, porque na sua decisão ali, Moabe seria a melhor situação. Moabe, ele falava assim, como provedor da sua casa, como Belém, a casa do pão, estava faltando pão, ele resolve, eu preciso fazer alguma coisa. E ele toma essa decisão de partir para Moabe. E sua esposa, Noemi, sem escolha, tem que partir junto. Parte os seus filhos também. E eu acho muito interessante porque quando nós vemos esta revelação, eu já vejo assim, quem sou eu fora de Belém? Porque em Belém é muito fácil. Quando estamos em Belém, é fácil eu ter bom testemunho. É fácil eu ser uma boa pessoa, porque estou em Belém. Mas quando estamos fora de Belém, como somos nós no dia a dia? Como eu sou? Porque Noemi, ela estava fora de Belém. Era moabita, mas eu vejo aqui um exemplo de mulher. Um exemplo de mulher de Deus, que mesmo fora de Belém, não deixou os seus costumes. E nem deixou os maus hábitos de Moabe sobrecair sobre a sua vida. Porque se nós formos observarmos e ver pela história, Moabe era uma cidade de pessoas muito má, de pessoas que não obedeciam a Deus, não faziam os mesmos propósitos que a família de Ruth, a família de Noemi, perdão, chegou ali. Então, quando eles chegam ali e logo passa um tempo, Noemi, ela perde o seu marido. Perdendo o seu marido, os seus filhos casam-se com moabitas. E o que nós observamos é como que eu devo ser uma mulher exemplo. Porque Noemi foi uma mulher exemplo. Porque Noemi, quando ela estava com as suas noras dentro da sua casa, ela não falava assim, como eu estou fora de Belém, então eu posso fazer o que eu quero. Eu estou à vontade, porque hoje em dia nós vemos que é difícil. Tem pessoas que têm dificuldade, só é crente quando está dentro da igreja. Só tem bom testemunho quando está dentro da igreja. Quando está fora, quem é você? Que exemplo tem dado você para que as pessoas olhem e digam assim, nossa, ali vai uma serva de Deus. Ali vai um servo de Deus. E não tem.
Exemplo porque tem pessoas que fazem coisas que assustam a nós, que dirá a Deus. Agora, Noemi não, Noemi era um exemplo, ela foi exemplo para que Ruth, quando chega nesse determinado momento, a qual ela olha, e Ruth também, casada com um dos filhos de Noemi, os seus filhos, Ruth e Órfão, agora elas também ficam viúvas. E ficam só as 3. Só que nessa situação, Noemi, ela ouve que Deus entrou com providência em Belém. E Deus, ele vai ouvir o nosso clamor. Deus, ele sempre vai ouvir a nossa oração, porque eu creio que aqui há nessa noite mulheres que estão orando, mulheres que estão, mesmo que estejam em dificuldade. Eu quero já passar uma revelação para você sobre esta palavra, porque Noemi, ela tinha acabado de perder o seu marido, ela tinha perdido os seus filhos, mas ainda cria que a providência vinha de Belém, aleluia. Providência vem ainda de Belém, que a providência vem de Deus para a sua vida, que há uma situação, mesmo que esteja difícil, diz o Senhor nessa noite, que Ele está entrando com providência sobre vidas de pessoas que estão ouvindo aqui essa live nesta noite, aleluia. E quando Noemi, ela sabe que o Senhor voltou pão para Belém, então ela fala assim, eu vou voltar para Belém, mesmo que tudo esteja difícil, porque você imagina a dor de Noemi, uma mulher que saiu de Belém, saiu com seu marido, saiu com seus filhos, e agora se encontra em dificuldade, ela já não tem mais nada, porque perdeu tudo. Porque nos costumes daqueles tempos, uma mulher que perdia tudo não tinha. Viúva, ela ia viver do que agora? Do que Noemi iria viver agora? Não tinha do que. Então ela pega as suas noras, pega a Ruth, pega a Órfã, vamos embora, vamos voltar para Belém, porque em Belém eu fiquei sabendo que Deus tem providência. Só que no meio do caminho ela olha para as suas noras e fala assim, olha minhas filhas, eu vejo que eu já estou de idade, ainda que nesta noite eu me casasse e porventura eu tivesse um filho, vocês iriam ter a paciência de esperar esses filhos crescerem e ter a paciência de esperar para poder casar? É o tempo, eu já vejo assim a revelação que Deus fala, é o tempo da espera. Quem sou eu na hora da dificuldade? Porque como que é assim, olha, vou esperar todo esse tempo? Eu vou esperar esse tempo para poder, olha, vou crescer. Vocês vão poder, Noemi estava fazendo, vocês vão ter essa paciência? Porque a Bíblia diz assim que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas é necessário eu entender se eu vou adorar, ficar e adorar, ou eu vou partir. Eu vou adorar, eu vou ter paciência para esperar. Eu vou ter paciência para ficar. Então ela dá a opção. Órfã, ela olha e vê, meu Deus, já pensou, é verdade, né? Porque é opção de escolha, é verdade. Eu vou ficar aqui esperando? Não, eu já olho para um lado que nada, não vale a pena. Órfã, ela já vê assim, não vale a pena, é verdade, ela está falando a verdade, não vale a pena. Como que eu vou ficar esperando? É uma situação, missionária Kelly, que a gente vê que acontece nos dias de hoje. Porque muitas das vezes a pessoa está há muito tempo dentro da igreja, só que a palavra ainda não entrou na vida dela ainda. Ela quer assim olhar para trás e voltar para trás, porque aqui Moabe simboliza o mundo nos dias de hoje.
Porque muitas das vezes tem pessoas que ela está dentro da igreja e ela já perdeu as esperanças, ela já perdeu tudo, ela já acha que não dá mais tempo ela esperar, ela acha que o que vai valer, o que vai valer para ela. Não adianta, não tem condições, eu não vou, órfã, ela fala assim, olha, é melhor ela dar um beijo na sua sogra e dizer, é melhor eu partir, é melhor que eu parta. Mas tudo na vida, o Senhor, ele tem um propósito. Porque a Bíblia diz assim, olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, segundo o seu propósito. Porque cada pessoa, ela tem um chamado. E para cada chamado tem uma diferença, é um propósito que Deus tem e é uma dor que você precisa passar. E Ruth, ela entra como amiga de Noemi, porque ela vê assim, olha lá, Ruth, ela olha e vê assim, olha, uma mulher que já perdeu já o seu marido, já perdeu os seus 2 filhos. Ruth, ela já olha com um olhar diferenciado de Noemi, não pensando nela, mas pensando em ajudar, pensando em ser fiel, pensando na fidelidade, porque isso é fidelidade. E hoje em dia, nós trazendo, as pessoas não estão tendo fidelidade para com Deus. Sabe, ser fiel, porque diz assim, olha, ser fiel, que adianta? Eu vou ser fiel, Senhor, porque é aquele princípio, quando você aceita Jesus, e aí você levanta a mão, nossa, eu vou lutar até o fim, eu vou estar aqui, e ai, Deus vai... Não, aí pensa só naquele começo, porque foi o que aconteceu, porque órfã, na hora que eu vou voltar para Belém, eu estou voltando também. Mas chega no meio do caminho, o que acontece? E quando ela vê a dificuldade, eu já pergunto, quem sou eu? Quem é você na hora da dificuldade? Você é o adorador que vai ficar e vai adorar mesmo na dificuldade? Ou você é aquele adorador que vai falar assim, não, eu prefiro os desejos da minha carne, eu prefiro voltar para trás, eu prefiro desistir. Sabe, nós temos um exemplo que é muito lindo, que é de fidelidade, que eu digo que é um exemplo que eu vejo na Bíblia de fidelidade muito lindo, que é Isaac. Porque Isaac, quando Deus ele pediu para Abraão, olha, Abraão, dá-me o seu único filho. Dá-me o seu filho para mim. Abraão, ele de ser fiel, mas ele acreditava que ia ter uma providência de Deus. Porque Abraão, ele falou assim, olha, quando ele chegou até o monte onde que Deus tinha mostrado para ele, onde era para ele levar Isaac a sacrifício, ele disse para o seu servo, ficai aqui, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Isso é fidelidade. E ele pegou e confiança em Deus, porque o que nós precisamos nos dias de hoje, o Senhor ele diz assim, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos não estar em 2 pensamentos, mas nós precisamos acreditar. Sabe, porque Ruth ela acreditava, ela confiou, ela conviveu. E aí quando eu vejo assim de fidelidade é Isaac, porque Isaac ele já era um rapaz, diz a Bíblia, assim, papai, aqui está a lenha, o holocausto está pronto, mas aonde está o cordeiro? E quando seu pai fala assim, olha, Deus proverá o cordeiro. E aí, quando ele olha para um lado, ele poderia, missionária, que ele sai correndo. Ele não poderia, mas ele não. Ele falou assim, eu escolho ficar. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus desejos, mas para que a vontade de Deus, ele seja glorificado. Eu vejo aqui Ruth fazendo isso também. Abrindo mão dos desejos dela, abrindo mão das vontades dela, deixando para trás, ela assim, não importa não, porque o que agora eu preciso ser amiga de Noemi, eu preciso ser discípula de Noemi. Sabe, eu vejo ela aqui como ajudadora, porque o que nós precisamos nos dias de hoje é entender isso. Que servir a Deus é abrir mão dos nossos sonhos. É abrir mão das nossas vontades, porque foi isso que Ruth,
ela fez, ela abriu mão dos sonhos dela, ela abriu mão das suas vontades, mas porque Deus ele já tinha um propósito para a vida de Ruth. Como ele tem um propósito para as nossas vidas nesta noite aqui. Nessa noite Deus tem propósito, sabe por quê? Ruth foi amiga de Noemi, porque nos dias de hoje você pode ver que quando Noemi, aí ela segue, então vamos seguir. E Noemi, quando ela chega em Belém, e o povo de Belém olha e fala assim, aquela ali não é Noemi? Não é Noemi que está voltando ali? Noemi, ela fala assim, ela diz assim, olha, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso foi da vontade dele me provar. E por isso Mara quer dizer o que? Amarga. O significado de Mara é amarga, porque naquele momento aquela mulher estava angustiada. Ela estava como nos dias de hoje, como fala assim, olha, depressiva, oprimida. E há hoje muitas pessoas que estão assim, oprimidas, em depressão, porque os problemas têm afundado, os problemas têm tomado conta, não têm deixado, porque parece que assim, um problema, missionária, que ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de mais coisas, parece que assim, parece que quando tá ruim, aí acontece, parece que uma tempestade cai sobre a sua cabeça, e aí é para piorar. Não, porque primeiro essa mulher, Noemi, ela perdeu o marido. Aí depois não estava bom, ela perdeu os 2 filhos. E agora o que ela ia fazer? Sabe, eu digo para você nessa noite que muitas vezes está difícil, mas além de você confiar no Senhor, eu digo para você, procure ajuda de pessoas. Procure pessoas que possam te ajudar. Não fica guardando, sabe por quê? A pior coisa é quando a gente fica guardando para nós mesmos e ficamos ali angustiados e assim deprimidos. Não procurem. Sabe, procure conversar com pessoas. Ruth, ela viu o estado que estava Noemi. E o significado do nome Ruth é amiga. Noemi falou assim, não, amiga, eu não vou te deixar. Você está angustiada, mas eu vou estar com você. Você está passando por um momento difícil, mas eu vou estar com você. Sabe, nessa noite o Senhor fala assim, olha, procure amigas como Ruth. Pessoas que vão te ajudar nesse momento de aflição que você está passando, porque o Senhor, Ele me mostra pessoas que estão aflitas nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus! Há pessoas que estão com o coração tão quebrado porque teve alianças que fez com pessoas e essas pessoas te decepcionaram. Mas nessa noite o Senhor diz que vai preparar Ruth para te ajudar nesta noite. Aleluia. Vai preparar pessoas que possam dizer assim, olha, não, querida, eu estou contigo. Querida, olha, aqui está um ombro amigo para você falar, para você chorar, porque é bom, irmãs. É bom nós contarmos, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar e falar com Deus, mas é muito importante também nós termos alguém que a gente possa confiar. E Noemi, ela encontrou essa pessoa, ela encontrou Ruth. Sabe por quê? Porque Noemi, Ruth, ela, além de ser amiga, ela encontrou em Noemi, que Noemi, quando estava em Moabe, ela foi um exemplo para Ruth. Ela foi uma mulher que Ruth viu assim, olha, Ruth era moabita. Ela podia falar assim, não, eu prefiro ficar lá em Moabe. Mas não, ela falou assim, não, eu vi o exemplo de Noemi. Noemi é mulher de Deus. E esse Deus que eu vi sempre, todos os dias, lá na casa dela, pode transformar a minha vida também. Pode fazer mudança, porque também Ruth também precisava de um ombro amigo também, missionário. Ela precisava, porque Ruth também estava angustiada porque ela tinha perdido o seu marido também. Ela tinha perdido o seu marido. Mas aí ela escolheu o quê? Ela escolheu estar do lado de Noemi. Ela escolheu falar assim, não, não me insista. Não diga que eu vá. Eu quero ir contigo.
Eu quero contigo porque o seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você pousar, onde tiver uma comida, o que tiver, eu ali, nós vamos estar. Ceiar ali, nós estaremos juntas. Sabe, ela escolhe isso. E é tão interessante que eu vejo que é as nossas escolhas, que eu vejo como mulher virtuosa, mulher guerreira, mulher que mesmo na dificuldade você não se abaixa a cabeça, não. Não deixa o inimigo te deixar para baixo, não, porque Ruth, quando chegou em Belém, e o povo viu Noemi falou aquilo, Ruth não ficou assim, não, agora, ai, coitadinha, nada, olha como que ela tá. Não, ela falou assim, olha, Noemi, você fica em casa, porque eu vou procurar alguma coisa para fazer. Eu digo, já falo assim, olha, sabe, porque o estado de depressão, porque é isso que Deus me revela, aqui nessa noite, que há muitas mulheres, sabe, que talvez não estejam escutando agora, mas depois elas vão escutar. O inimigo, o missionário, ele tem feito isso, puxado e muito na igreja, puxado, acarretado, puxado mulheres para depressão, para estarem depressivas. Sabe como você, naquele estado que você está no meio de 1000 pessoas, mas você se sente como se você estivesse só, pior solidão, como né? se não tivesse ninguém. A pior solidão, você olhar e você falar assim, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que possa fazer alguma coisa. Mas eu digo para você, o Senhor, Ele está do teu lado. E Deus, Ele trouxe, Ele revelou essa palavra para dizer para você que Ele está do teu lado. E diz Deus ainda que Ele está entrando com providência. E essa depressão não vai te abater. Essa depressão não vai te derrubar. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. E libianda labaçai. Diz o meu Deus que essa depressão não vai te deixar abatido. Deus diz assim, olha, levanta-te. Levanta e vai à luta. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele te ajuda. Amém. Diz o meu Deus, levanta-se, te coloca na posição como fez Ruth. Porque Ruth, quando chegou em Belém, ela não foi ficar prostrada, ela não foi ficar desesperada, porque, nós somos coitada, não. Mas Ruth se colocou de pé. E o Senhor só tem algo com alguém que está de pé. Ele só faz alguma coisa com alguém que está de pé. Ele não tem nada com alguém que está prostrado, que está como coitadinha, porque Ruth e Noemi, quando chegaram em Belém, aos olhos carnais olhavam coitadas. Não vai acontecer nada, porque o que vai ser delas? Porque talvez o Senhor, Ele já disse, talvez pessoas estão olhando para você e dizendo, coitada, daí não vai passar nada, não vai acontecer nada mais. O Senhor, Ele já disse assim, olha, vai haver Glória mudança sobre essa palavra nessa noite. O meu Deus diz, vai ter mudança sobre a sua vida, aleluia. E eu creio também. Porque eu creio, porque quando Noemi, Ruth toma essa decisão de seguir a Noemi, é como nós no dia de hoje. Nós tomamos a decisão de seguir a Jesus. E quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, não há barreiras que possam nos impedir. A luta, como diz aquele hino, que a luta vem e passa. Todas as lutas, nossos dias vão ser sempre de guerra. Mas o Senhor nessa noite nos chama para sermos mulheres diferenciadas. Nos chamam para ser mulheres como Ruth, mulher exemplo, que ela era assim uma moabita, mas ela foi transformada pelo testemunho de Noemi. Sabe por quê? Ela falou assim, não, eu não volto não, para trás eu não volto. Sabe por quê? Porque eu conheci esse Deus, eu conheci o Deus de Noemi, então eu não tenho porquê. É isso que o Senhor fala assim, olha, você conheceu um Deus que pode te curar. Você conheceu um Deus que pode te libertar.
Essa enfermidade que está aí, ela não vai te assolar, não, Senhor. Oh, meu Deus. Ah, Glória meu a Deus. Pai. O Deus de Noemi, ele continua a fazer milagre. Assim diz o meu Deus nesta noite, que o Deus de Noemi, ele continua a fazer milagre nas Glória a nossas Deus. vidas. Porque aí a escolha que diz assim, olha, onde quer que Morrerei morreres, eu. morrereis eu. É forte, né? É só se for da permissão do Senhor. É só se for da permissão do Amém. Senhor que vai acontecer. Mas o Senhor, ele disse assim, ele está preparando. Porque quando Ruth não ficou parada, quando Ruth não ficou prostrada, se lamentando, eu sou coitada, porque tem pessoas, missionárias, que elas são assim. Elas preferem ficar falando assim, ai, não tem ninguém que possa fazer nada por Verdade. mim. Não tem ninguém que possa. Ai, quem é que vai me ajudar? Não. Se levanta, porque Deus te fez Sim. forte, mulher. O Senhor, quando ele tirou a mulher da costela de Adão, é porque ele diz assim: olha, é diferenciado. Ele não fez do pó, porque o pó é fraco. O pó, se soprar, voa, quebra todo e não tem nada. Mas da costela é algo É forte. O Senhor diz osso. assim: que você é forte. Você é poderosa, você tem poder. Você tem poder porque o Senhor diz assim, olha, que nas suas mãos, sabe? Sabe aquela mulher virtuosa, que é Ruth, mulher virtuosa, que aprende, que faz. Então quem? Não, você não é órfã, você é Ruth. Se ele diz assim, olha, caminha, caminha em direção, porque o Senhor está preparando um Boaz. Olha aí, a Glória a providência de Deus. Deus. O Senhor diz que está preparando um Louvado Boaz, seja olha, Deus. a qual diz que já está preparando o caminho, porque o Senhor, ele faz assim. Você olhando, parece que não tem jeito mais. Você olhando parece que não vai ter solução. Você olhando os seus olhos nus, parece que você dobra os seus joelhos e nada acontece. Mas o Senhor diz assim, eu estou preparando um Boaz porque você escolheu me seguir. Porque a partir do momento que o Ruth ela escolhe a seguir a Noemi, o Senhor falou assim, então eu já estou indo na frente, preparando tudo para Ruth. Olha aí, oh meu Amém. Deus. O Senhor já está indo na frente, quebrando as Glória a barreiras. Deus. O Senhor já está indo na frente, dizendo ele assim, olha, eu já estou preparando tudo lá para Amém. você. Eu já estou fazendo algo diferenciado. Porque Deus é assim, ele não prepara nada ruim para nós, não. Mas ele prepara o Sempre, melhor, né? aleluia. Porque quando nós escolhemos estar de pé na presença do Senhor, porque é diferenciado. É diferenciado. Porque igual eu falo assim, ó, qual que é o adorador? O adorador, na hora da dificuldade, na hora que você está passando essa necessidade aí, o que você vai preferir? Você vai preferir escolher ficar e adorar? Ou você vai preferir dar um beijo em Noemi e ir embora? Qual que é a sua escolha nessa noite? Escolha estar do lado de Deus. Escolha entender que o Senhor Jesus, ele tem o melhor para você, e o melhor para você está em Sim. Belém. Oh, glória! Belém é o Glória a melhor lugar Deus. ainda. Belém é o melhor lugar de se estar. É o lugar da providência. Belém é onde ainda tem pão. Belém é ainda onde tem cura. Belém ainda é onde tem providência. E o Senhor, ele diz nessa noite, você não vai morrer neste Não. deserto, porque nesta noite o Senhor, ele abre os teus olhos e diz assim, olha, passa como Ruth, se levanta e siga o teu caminho, siga o teu caminho, porque a providência do Senhor Glória a está por vir. Deus. Porque coisas maravilhosas, grandes coisas, porque nós vemos que dessa atitude de Ruth, o Senhor não desamparou ela, não. Preparou um Boaz, a qual Boaz se casa com ela, e desse casamento é que vem o nosso
Salvador e remidor Jesus Cristo. Porque assim como Boaz foi remidor de Ruth e de Noemi, Jesus Cristo é o nosso remidor. É Ele que vai preparar o caminho para nós. Então eu digo para você, não desista não, mas insista. Diga para o Senhor que você é mulher forte. E esse problema que está aí não vai te abater, não. Não vai te deixar para baixo, não. Porque você vai se levantar nessa noite com uma amiga. E Deus vai levantar uma amiga para te ajudar. Porque o Senhor diz assim que está levantando Ruth para ajudar mulheres aqui que precisam. O Senhor está levantando Ruth para ajudar. Para dizer assim, olha, não se desespere. É a palavra que o Senhor diz. Não se desespere. Não volte para trás, não. Não pense que Moabe vai ser a solução, que não, eu não tenho mais, não adianta porque missionária Sara, eu já oro há tantos anos e nada aconteceu. Eu já estou orando, já tem tanto tempo e não aconteceu nada. O Senhor falou assim, olha, espera mais um pouco. Deus, ele revela assim, espera mais um pouco, porque o Senhor, ele disse assim, olha, porque Josué, quando ele recebeu a promessa, ele tinha apenas 40 anos, mas quando foi cumprir essa promessa, ele tinha 80, mas aos 80 anos ele estava no vigor ainda, sabe, ele estava com toda a alegria, ele estava ainda na esperança que o Senhor ele ia fazer, que o Senhor ia mudar, que o Senhor tinha algo, e é isso que era a esperança, essa mesma esperança de Ruth. Eu digo para você, Ruth olhou para Noemi e falou assim, não, eu não volto para trás, não. Ficar contigo. Eu fico. Talvez pessoas falem assim, olha para você e falam assim, ô mulher, desiste, mulher. Desiste, mulher. Por que tu vai, essa mulher, o que essa mulher tem para te proporcionar? Porque aos olhos carnais, missionários, nós olhando, a gente fala assim, o que tinha Noemi para proporcionar? O que tinha? Ela não tinha nada. Mas a Bíblia diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que estão por vir. E Deus, ele já revela para mim nessa noite que o que está por vir na sua vida é muito maior. É algo grande que Deus, ele está para trazer. É algo sobrenatural. Deus diz assim que tem coisas grandes para fazer aqui em vidas de mulheres aqui. Que muitos olham e dizem, olha, não tem nada. Ela não vai ser nada. Deus fala assim, eu estou levantando mulheres, eu estou levantando mulheres aqui nessa noite para ser história, para ter história. Deus, ele diz assim, olha que está relevando, sabe por quê? Porque Deus assim ainda me revela assim, olha que órfã, ela voltou, nunca mais, missionária Kelly, nunca mais ninguém ouviu falar dela. Mas Ruth não, ela ficou marcada na história. Ela foi levantada, tanto que tem o livro de Ruth. Você já pensou que coisa? Ela é mulher que ela fez a diferença. Ela é mulher e Deus está procurando mulheres iguais a Ruth nessa noite. Mulheres que fazem a diferença. Deus, ele está procurando mulheres que não olham para a dificuldade, não. Mas falam assim, não, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Porque foi isso que Ruth ela fez. E a obediência é mais importante também. É obedecer. Obedecer é o que o Senhor, ele sempre diz assim, que nós sermos, além de sermos fiéis, nós precisamos ser obedientes. Porque quando Ruth, eu vejo aqui, olha, é tão lindo que quando sua sogra, ela dá ordens para Ruth de como que ela teria que fazer com Boaz, você vê que é coisa linda? É coisa linda. Ela fala assim, ela poderia falar assim, ai, por que eu vou fazer isso? Ai, que besteira, mas não.
É Verdade. instrução. Deus está dizendo assim, olha, eu estou te instruindo como você deve fazer nessa noite. Não é de qualquer maneira, sabe? Mas assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu preciso, sabe? Olha, tanto eu vejo assim, ó, tanto Noemi precisava de uma amiga como Ruth Sim, precisava de uma amiga como sim. Noemi. Porque tem vezes, tem pessoas que falam assim, ah, eu já não confio mais em ninguém, eu não quero mais ninguém. Não confio mais, não tem, não, ainda tem amigas Tem, boas, sim. Ainda tem pessoas que você pode tem sim. confiar. Ainda tem pessoas que não vão te trair. Ainda tem pessoas que não vão te deixar para trás. Ainda tem pessoas fiéis, sim. Não pensa assim, ai, agora eu não vou confiar mais em ninguém. Não, se alguém te decepcionou, porque é isso o que Deus ele me revela. Alguém te decepcionou. E agora você fala assim, olha, agora eu não confio mais em ninguém. Não, ainda tem pessoas boas ainda. E Deus vai levantar para te Amém. ajudar. Deus ele vai levantar, porque é isso que o Senhor ele quer fazer, sabe? Glória a Nessa Deus. revelação. O Senhor quer mudar mulheres. O Senhor quer levantar mulheres guerreiras. O Senhor quer levantar um tipo de mulher diferenciada, sabe? Um tipo de mulher que não foge à luta, Amém. não, mas que enfrenta de frente, sabe? De frente. Eu quero enfrentar de frente. Não vou olhar para as dificuldades, não. Mas de frente, porque Ruth, ela podia olhar e falar assim, meu Deus, agora nós vamos para lá e agora? O que vai acontecer, né? Tá pensando, não, não pensa na manhã, não. O Senhor tem grandes coisas para você, mas Ele quer que você viva o hoje. Para que tanta Amém. preocupação? Para que tanto desespero? Se Ele já está cuidando de tudo para Glória a você. Olha que coisa Deus. linda. É coisa linda, Deus está cuidando, Ele cuida de nós. É Ele que tem a direção do nosso barco. É Ele que sabe o que vai fazer, nós não sabemos nada. Hoje nós estamos aqui e nós não sabemos se amanhã nós vamos levantar. Então a melhor escolha é escolher estar do lado de Deus. É escolher como Ruth. Eu escolho estar do lado de Amém. Noemi. Porque quando ela fala assim, olha, só a morte, só a morte pode nos separar. Eu vejo aqui como também muita família, sabe? Deus me revelando famílias destruídas. Deus me Amém. revela aqui, missionária, famílias destruídas. Por problemas assim, que às vezes é tão besta, coisas assim É tão bobagem, né? banais. Nós bem sabemos que há uma dificuldade é muito grande e que quando Deus ele me revela que assim que há mulheres assim que há mulheres, há homens também, né, que veem paz, está também aqui conosco nessa noite, que assim na hora da dificuldade é melhor eu partir. Eu vou embora porque não tem conserto. Vou embora porque não, como eu vou ficar se não vai ter solução? Mas o Senhor, Ele me revela através dessa palavra. Ele está restaurando casamentos aqui. A qual a sua cabeça estava toda confusa, não sabia se ficava, se voltava, ai, se aceita, se não aceita. O Senhor, Ele mostra aqui restauração em Amém. casamentos. O Senhor restaurando através desta palavra. Porque foi assim, olha, o Senhor ele fala assim, olha, que o casamento ainda é uma coisa sagrada. Ainda que muitas pessoas, elas acham banal, já casam, porque hoje em dia as pessoas já casam assim, missionária, já casam assim, ó. Se der certo, tá bom, se não der certo, a gente É separa. Já assim vê que as pessoas mesmo. estão assim? E até mesmo nós estamos vendo dentro da igreja casamentos Sim. destruídos. Totalmente casamentos destruídos. Mas eu falar assim, não, mas ele está Amém. restaurando. Porque assim como ele restaurou, assim como ele restaurou a vida de Ruth,
Ele também quer restaurar vidas aqui nesta noite. Porque ele transformou, ele pegou, ela era uma moabita, a qual não tinha valor nenhum, mas ela chegou em Belém com um testemunho, porque as pessoas falam assim, olha, aquela ali é a nora de Noemi. Ela não abandonou Noemi, viu? Porque quando foram dar o testemunho para Boaz, porque nós temos que ter testemunho, e Ruth era uma mulher de testemunho. Porque quando falou assim, olha, aquela ali, olha, é a nora de Noemi, e ela não abandonou, não. Ela tá cuidando. Nossa, você imagina que exemplo. Coisa linda, né? É um exemplo. É coisa linda. É você ser um exemplo, sabe por quê? Você precisa ser um exemplo na sua casa. Você precisa ser um exemplo para suas amigas. Você precisa ser um exemplo para quem Amém. passar e olhar você passando e falar assim, olha, ali está indo uma mulher Amém. de Deus. Sabe? Ali está indo uma mulher de Deus. Porque quem sou eu? Sabe? Ela era moabita, mas ela conviveu com uma mulher que era de Belém. Uma mulher que tinha testemunho, uma mulher que dava exemplo, que não estava, sabe, fazendo coisas para escandalizar, não. Mas ela era exemplo. Noemi foi exemplo e foi por isso que Ruth escolheu ser discípula. Não, eu escolho ser discípula. Eu escolho te seguir. Eu escolho estar servindo o mesmo Deus que você serve. Eu escolho estar aqui, olha, é coisa linda, é escolha. Que aí eu falo assim, que, gente, é muito bom, que é igual quando eu falo assim, escolher o bem e o mal. É tão importante que eu falo assim que Deus, Deus, ele não interfere nas nossas escolhas, não, irmãs. Deus, ele não interfere. Porque eu sempre digo na igreja, eu sempre digo com um exemplo que eu falo que é quando Deus, ele viu que Caim ia matar Abel, Deus só chamou Caim e falou assim, Caim, o bem e o mal estão do seu lado. Eles estão perto, eles estão juntos, eles andam junto. Mas a escolha sempre vai ser sua. O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Porque você vê aqui que aqui ó, foi feita escolha. Ruth e órfão, elas tiveram direito de escolha. Noemi não forçou, falou assim, não, olha, eu falo para vocês, vão, né, sirvam os seus deuses, vai servir os seus deuses, voltem para a casa dos seus pais, quem sabe Deus tenha misericórdia de vocês. Aí, órfã, ela falou assim, não, eu vou fazer isso que ela está falando. E às vezes as minhas escolhas não são as melhores, o que eu escolho não é o melhor. Por isso que nós temos que pedir direção para Deus. Né? Pedir direção. Temos que pedir direção. Senhor, me direciona. E aí quando ela fala assim, não, Ruth falou assim, não, eu escolho estar do seu lado. Porque eu tenho certeza que o seu Deus será o meu Deus. Eu tenho certeza que o seu Deus, ele vai fazer milagres na minha vida, como eu vi exemplo lá dentro da tua casa. Porque Noemi foi um exemplo para Ruth. Mas às vezes, muitas das vezes, órfã também não viu os mesmos exemplos também? Ela viu o mesmo exemplo, mas ela escolheu não. Muitas das vezes você está na igreja, você está vendo bons exemplos, você está vendo palavras que estão falando, palavras que vêm e falam com você, mas aí mesmo assim você faz escolhas erradas. O Senhor diz nessa noite, faça a escolha certa. Escolha estar com quem vai te colocar para cima. Escolha estar com quem vai te edificar. Escolha estar com quem vai transformar a sua vida. Escolha estar com quem vai te dar um rumo diferenciado. Porque em Moabe não tem nada para você. Não volte para Moabe, não. Não volte. Se tinha aqui pessoas querendo voltar, que estavam cocheando em dois pensamentos, não sei se eu fico, não sei se não, o Senhor fala assim, olha, não vá. Porque é quebrar a cara. Mas escolha estar
do lado de Glória a Noemi, Deus. do lado de Jesus Cristo, porque essa é a melhor escolha. Que eu finalizo dizendo que quando nós escolhemos estar do lado de Deus, mesmo que seja dolorido, mesmo que doa, no final ele sempre tem um algo bálsamo, né? profundo, um algo melhor. Ele sempre tem o que, assim, eu nem imagino, porque às vezes a gente pensa numa coisa, mas Deus, ele já tem algo muito Verdade. maior para você. Verdade. Porque você imagina, assim, a princípio, que eu olho, né, e para a história de Ruth, eu falo assim, a princípio, Ruth, ela imaginava, ela ficou imaginando que ela iria se casar novamente e que ela ainda ia ter filhos. Olha a escolha dela, que coisa linda. Deus ainda preparou para ela um marido, ainda preparou filhos, e esse filho, irmã, oh glória, esse filho ainda é de uma descendência famosa. Eu falo assim, tem coisa grande para você, irmã. Permanece firme aí, que Deus fala assim, olha, vou engrandecer, porque Deus desde o começo eu falou assim, que está engrandecendo pessoas aqui, olha, vai fazer pessoas ficar, vai soprar seu nome, é isso que Deus mostra. Seja pessoa, é coisa linda, porque Deus está levantando mulheres aqui, e eu creio. Porque eu creio, porque o Senhor assim, ó, a missionária Sara pode até se emocionar, mas essa palavra, ela não erra. Essa palavra, ela não erra de maneira nenhuma. E eu creio que Deus, ele vai levantar mulheres diferenciadas. Mulheres que queiram estar do lado de Noemi, em nome de Jesus. Que escolham adorar, que nós aprendamos assim, escolhemos adorar, mesmo na dificuldade. Adore ao Senhor. Que Deus, assim, ele continue falando cada vez mais em nossos corações. Eu já agradeço a todas as pessoas, agradeço a missionária por esse convite maravilhoso, por estar aqui esses momentos, né, que o Senhor, ele possa, e eu vejo também, igual eu falo para você, eu vejo através dessa palavra também o Senhor fazendo uma grande exaltação assim na sua vida. Eu via Deus assim te levantando de uma maneira assim muito diferenciada. Eu sei, nós nos conhecemos assim, eu acompanho o seu trabalho de longe, nós já nos conhecemos, eu vejo, sei da sua história, sei das dificuldades também que você já passou, mas o Senhor, ele diz assim, aqui nessa noite, falou assim, que tudo foi porque ele tem algo grande, muito maior assim para entregar nas suas mãos. E o Senhor, ele ainda me mostra assim, que ele falou assim, que é tempo de mudança, sabe? Através dessa palavra, tempo de elevação. O Senhor, ele fala assim, que o que você plantou é tempo de colheita. Sabe por que Deus, ele fala assim, porque quando o Boaz, ele falou assim, olha, deixa o melhor para ela. Quando ela foi colher nos campos de Boaz, Boaz falou assim para o seu servo, assim, olha, não, deixa o melhor. Deixa o melhor. O Senhor está falando, eu não digo pela emoção, não, mas é a palavra. Revelação, Kelly, missionária Kelly, o Senhor falou assim, olha, é tempo, o Senhor me mostra assim, olha, tempo de colheita. E é colheita boa. Colheita boa. Boa, que Deus, ele marcou essa noite aqui para falar, mulher, contigo. Olha, tão forte. Amandá, lá sai. Eleve a solde, camandarai, cheria. Lai, comandurive a solde. Meu Deus. Que menchoria. Porque o Senhor falou assim, olha, já foi tantas coisas, mulher, que você passou. Já foi por tanto que você passou.
Que ele falou assim, olha, chegou o tempo em que eu estou enviando um remidor, ele está enviando, porque as pessoas, eles vão ver, elas vão, olha, vão marca o dia de hoje, dessa live, que eu falo assim, olha que vai, além de mulheres que ele está levantando aqui, aí o Senhor falou assim, que está levantando tu, mulher, ele está levantando você para algo diferenciado, algo grande, e o Senhor ainda me mostra assim, que haverá um convite, eu vejo assim um convite, e a irmã indo para fora, Ramandai, Assai, Kelai, Ondereve, Axédia, porque diz o Senhor que tem algo para fazer com você lá do outro lado, que pode ter várias pessoas, mas é tu, mulher, é você que o Senhor vai usar, é você que Deus vai usar, e eu acredito, eu creio, tomo posse, eu fico feliz pela tua vitória, porque o Senhor diz assim, que está assinando a tua vitória na noite de hoje. Amém. Viu? Glória que a Deus. Cristo Jesus, muito obrigada. Eu só posso te agradecer. Que bênção. Que palavra maravilhosa. Deus falou muito comigo, inclusive. Muitíssimo, sabe? Falou comigo, confirmando coisas que ele já vinha falando e revelando coisas que ele ainda não havia revelado, sabe? À medida que o Senhor foi usando você na palavra, o Espírito Santo foi me fazendo entender aonde eu podia aplicar tudo isso que Deus estava falando. Então, eu posso dizer a você que eu fui fortemente alcançada, né? Se o Senhor não falasse comigo de forma direta, agora no final, eu já teria me dado por satisfeita, né? Mas o nosso Deus, ele é tão generoso, mas tão generoso, que ele achou por bem ainda se dirigir a mim de forma direta. Então, só gratidão, meu coração, sabe? E assim, para aumentar a sua fé também, eu recebi uma palavra profética em janeiro, e o Senhor falou comigo através da ciência, que ele me daria até abril para colher tudo que eu plantei até aqui. Sabe? Que eu teria até abril para poder colher o que de melhor Deus tinha reservado para mim, o que de melhor a minha semeadura gerou, né? Porque depois de abril ia começar uma nova semeadura, né? E nós estamos ainda em março. Então, assim, é o que eu te disse. Olha, Deus está próximo, está próximo. Deus só confirmou coisas que ele já vinha falando, porque o nosso Deus, ele faz assim, né, missionária? A Bíblia diz assim, falaria eu e não confirmaria, né? Se é de Deus, ele fala, ele confirma, ele testifica, ele dá sinal, né? Para que a gente não fique confundida, para que fique claro, né? Em nossa mente o que Deus está dizendo, né? Uma das coisas que eu tenho falado muito aqui na minha live é que, diferente do que nos acontece, nós não temos que nos preocupar com o que Deus está fazendo, em entender o que Deus está fazendo. A gente tem que se preocupar em entender o que Deus está falando. Se você for capaz de entender o que Deus está falando, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem, ainda que você não entenda de imediato o que Deus está fazendo, né? Porque geralmente o que Deus faz agora, a gente só entende lá na frente. Né? Então, assim, eu louvo a Deus porque, pelo menos para mim, aos meus ouvidos, a voz do Senhor esta noite soou alta, forte e clara através da sua vida. Então, muito obrigada. Obrigada de coração, missionária. Deus abençoe grandemente sua vida. Continue usando você poderosamente. E eu tenho certeza que eu vou receber muitos testemunhos desta noite, porque é uma coisa que acontece com frequência, sabe? Depois da ministração, eu recebo muitas mensagens no Messenger, no WhatsApp, pessoas que me procuram e falam, nossa, naquele dia como Deus falou comigo, aquela live foi uma bênção. E assim, a julgar pelo que Deus fez a mim, eu penso que outras muitas mulheres foram alcançadas, né? E o nome do Senhor será glorificado. Então, obrigada por tudo. Deus abençoe grandemente sua vida. Conte com as minhas orações. Tens aqui uma serva. No que eu puder ser útil para você também, será um prazer te atender, te servir, viu? Em nome de Jesus. Porque é assim que a gente cresce, né? É uma fortalecendo a outra, né? Isso. E assim o nome do Senhor vai sendo exaltado. Uma fortalecendo a outra. Obrigada.
Não, que Deus, assim, Cristo Jesus também abençoe, abençoe também todas as pessoas, as mulheres que te seguem, que o Senhor, Ele continue, assim, te usando nesse trabalho maravilhoso que você faz, né, que é uma coisa, assim, uma mulher de Deus. Acho que a última vez que nós te vimos pessoalmente mesmo, acho que eu fui num encontro de Acho que mulheres. sim, Acho que foi a última vez, nossa, acho que foi o último, acho que sim, faz faz tempo, que eu te bastante vi tempo, pessoalmente, né? foi encontro de Mas você mulheres, sabe que bastante é isso que tempo. ó, Mas boa aí a parte gente das fica mulheres que estão passando aqui pela live são pessoas com as quais eu tenho amizade há muitos anos, mas que eu não vejo diariamente. São pessoas com as quais eu não tenho estado diariamente, frequentemente, né? E aí eu falo para elas, é tão maravilhoso perceber que a comunhão é a mesma. A comunhão é a mesma, né? É como se É eu tivesse verdade. visto você hoje de manhã, ainda que eu não veja você há meses, há anos, né? Semana passada Isso ministrou é aqui na live verdade. uma missionária, uma amiga minha, que eu não vejo há mais de 22 anos. A gente se fala, mas a gente não se vê, a gente se ama e a gente se respeita, sabe? E uma participa das publicações da outra. Parece que a gente se vê todo dia. Quem vê os comentários, Não, e isso, quem isso nos é muito acompanha nas bom, redes né? Isso é sociais, fica bom, com a impressão essa. de que a gente se vê todo dia, que a gente se fala todo dia, mas não é, sabe? Mas é a Isso é comunhão, bom. E né? acompanha, Porque né? a Que é comunhão, quando ela essa comunhão, quando né? ela é Que é igual verdadeira, ela dá fruto sempre, em todo tempo, em toda circunstância, né? sempre. Então, faz tempo que eu não a vejo É verdade, que pessoalmente, aí até mas eu a amo em Cristo Jesus, né? Eu espero que o fato de eu ter convidado também. você para ministrar na live seja uma forma de dar testemunho disso, né? De mostrar para você que eu te respeito muito, que eu te admiro muito, né? E que é uma honra poder adorar a Deus junto com você, ainda que seja assim, né? Sou muito grata, muito feliz. Eu estou saindo mais feliz dessa live, né? Eu sempre fico muito contente, missionária Sara, quando eu consigo realizar esse trabalho, porque quem me acompanha de perto sabe que de um tempo para cá tem sido muito difícil para mim, né? Eu estou passando por um processo de enfermidade muito difícil e assim começar a live é uma grande vitória. Terminar então nem se fala, né? E aí quando a gente vem Não, consegue fazer e Deus ainda e olha que. se apresenta dessa maneira, é um presente. Essa live é um presente, sabe? É, Então é isso. não, e Tudo que eu glória a posso Deus, que hoje dizer. eu falei assim, meu Deus, e aí apareceu tanto impedimento, mas eu falei, não, mas no horário eu chego, eu falei pro meu marido, eu chego no Amém. horário. Ele falou, você não vai conseguir, eu falei, não, eu vou conseguir, em nome de Amém. E Jesus, deu eu vou tudo estar. certo, né? Eu falei assim, Deu tudo porque, certo. O e que deu tinha que tudo dar certo, certo porque hoje a deu certo. O palavra, que tem que dar certo amanhã vai dar certo também, em nome de Jesus. Depois dessa palavra em poderosa, né? nome de Obrigada Jesus, de coração, viu? em nome de Em nome de Jesus, Deus é Amém. maravilhoso, viu? Seus filhos são lindos. O Guilherme, eu sou apaixonada. Eu não acho tão bonitinho que ele fala, pastora Sara. Eu falo, oh meu Deus, eu sou missionária. Então, eu peço até Aí eu falo perdão para a ele, você, né? Eu sempre me refiro a você como pastora, porque é a lembrança que eu tenho de você, né? Eu vi você atuando no ministério mas eu falo, e mas eu eu sempre, fiquei para mim que você era uma eu falo assim, pastora, mas é missionária, né? Amém. Missionária Sara. Agora não é vou esquecer mais, missionária, tá? Mas é por conta da admiração que eu tenho missionária mesmo Sara. pelo seu trabalho, viu? Em nome de Jesus, tá? Eu não sei se você já assistiu Amém. outras Deus lives. abençoe. Eu costumo fazer as considerações finais, né, da palavra. Não estou repregando o que você pregou. Na verdade, eu estou só arrematando aquilo que Deus falou através de você. E se você quiser ficar aí, você pode ficar, tá? Não precisa sair. Pode deixar para sair depois. Fica a seu critério, tá? Então eu Amém. vou fazer bem Vou tá, rapidinho algumas tá coisas que eu bom. anotei aqui. Deus falou tanta coisa que foi difícil anotar tudo, né? Mas eu Foi. pontuei algumas coisas, principalmente aquelas que Não, eu bateram vi, mais eu forte assisti para mim, outra. sabe? Eu vou até começar por ela, né? Você aí pregando, Deus te usando, e aí Deus falou para mim, tá vendo? Até uma moabita conseguiu se tornar uma belemita, você também consegue. Entendedores entenderão. Eu sei o que Deus está falando comigo, né? Então, até É, uma moabita conseguiu se tornar uma belemita. Até uma moabita conseguiu se tornar uma belemita. Então, se ela conseguiu, eu consegue. também consigo, você Coisa também linda. consegue, né? O nosso lugar é em Belém. Deus falou hoje. O nosso lugar é Belém. em Belém. É muito claro, né? É muito claro. Dá para a gente entender. A gente faz de Muito conta que não claro. entendeu, mas a gente sabe que a gente entendeu. E o Senhor sabe também. Muito poderoso. Eu anotei aqui.
Você começou dizendo sobre o fato, falando sobre o fato de Noemi ter insistido com Ruth para ela ir embora, né? E recentemente o Senhor me falou assim: um pássaro feliz nunca vai embora porque quis, ele foi forçado. Um pássaro feliz nunca vai embora porque quis. Quando a pessoa está feliz, ela não quer ir embora. Só que às vezes, por imprudência, por amargura, a gente insiste para aquela pessoa ir embora. Não passou pela cabeça da pessoa em nos É abandonar. Não verdade. passou pela cabeça dela em nos deixar. Mas a gente está tão amargurada que a gente começa a criar uma situação, né? E aí, veja só você. É Ela verdade. falou para as duas ir embora. Só uma foi. A outra ficou por quê? Ficou porque quis ficar, né? E aí Deus está mandando eu falar para alguém nessa live: para de mandar a pessoa embora. Para de falar para ela que a porta da rua é sementinha da casa. Para de dizer para ela: se quiser ir, vai. Entendeu? Não, Deus está dizendo: não faça isso. Não mande embora. A única pessoa que quer ficar ao seu lado, mesmo com toda a sua amargura. Porque, gente, não é fácil conviver com uma pessoa amarga, não. Não é fácil. É muito Não. difícil conviver com uma pessoa amarga, principalmente para pessoas dóceis. Tem uma ilustração, um exemplo que eu faço quando eu dou palestra e falo sobre Ruth e Noemi, que é assim, né? Pega dipirona é ruim, né? Dipirona é muito ruim. Pega um dipirona e põe açúcar. De ruim ele vai passar por trevoso. Ele fica muito pior. Tenta adoçar uma coisa amarga. Tenta adoçar uma coisa amarga, ela vai ficar muito pior, né? Uma pessoa amarga não precisa de alguém dócil, precisa de alguém que seja sal, alguém que faça a diferença na vida dela, alguém que a convença Diferença. que ela precisa dela em sua vida, né? E Ruth, sem brigar, sem discutir, sem esbravejar, sem levantar a voz, conseguiu fazer Noemi entender que ela precisava de Ruth, né? Ela precisava de Ruth. É Então, profundo. vamos lá de novo. Deus está falando: para de mandar a pessoa embora. Essa pessoa é a única pessoa que decidiu ficar ao seu lado. Todo mundo já foi. Todo mundo já foi. Ela não precisou falar duas vezes com órfã. Não precisou. Ela falou uma vez só e a nora foi. Mas Ruth ficou. E por que Ruth ficou? Ruth ficou também porque ela escolheu entre a lealdade e a felicidade, ela escolheu a lealdade. Entre a lealdade e a felicidade, ela escolheu a lealdade. Foi a melhor coisa que ela fez. Sabe por quê? Porque onde houver lealdade, haverá felicidade. Nem sempre onde há felicidade, há Oh, lealdade. glória. Mas aonde há lealdade, sempre há felicidade, né? Então, ela fica com Noemi por lealdade. Aleluia. Ela fica com Noemi por lealdade. Mas lá na frente, Noemi trabalha junto com ela pela felicidade dela, né? E o que a gente quer nessa vida? A gente quer ser Glória a feliz, não é, Deus. missionária? A gente quer ser feliz. E a coisa Glória a está tão Deus. difícil que as pessoas estão desistindo da felicidade, né? Então, ter alguém É que ajude verdade. você a lutar pela sua felicidade, gente, é um presente. É um presente, né? Quando Noemi Demais. percebe que a Divino, é felicidade estava tudo, né? batendo na porta de Ruth, ela decide ajudar, né? Ruth chegou aquele dia em casa com o Oh, cabelo todo glória. bagunçado, cheio de espiga de milho, com o vestido todo sujo. Aí ela falou assim: antes de você ir falar com Boaz, toma um bom banho, coloca a sua melhor roupa, passa um perfume, Oh, glória. penteia o cabelo. Eu resumo assim: dá um tapa nesse visual. A felicidade está batendo na sua É, porta. Dá um tapa nesse visual, entendeu? E recebe o que Deus está trazendo para você de braços abertos. Porque o que vem aí não é um homem qualquer, não, é um remidor. É alguém que vai trazer de oh, volta glória. a felicidade para você e vai levar você de volta à felicidade, sabe? Porque quando duas pessoas correm ao encontro uma Aleluia. da outra, diminui a distância, né? Então ele vai trazer a felicidade para você e vai levar É você para a verdade. felicidade. Ou seja, não vai demorar muito. Daqui a pouquinho você vai ser feliz de novo. Mas você precisa entender o que Deus está falando com você. Tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu queria falar. Peraí, deixa eu ver se eu vejo aqui bem rapidinho. Sim, Deus falou agora no final da palavra sobre a confiança, né? Sobre confiar em Deus. E eu tenho falado isso desde que me entendo por gente. A gente tem que entender que crer é uma coisa, confiar é outra, completamente diferente. É
Crer implica em ter fé. Confiar implica em ter confiança. São coisas diferentes. A igreja está cheia de pessoas que creem, mas faltam pessoas que confiem em Deus. Não basta acreditar, você precisa confiar. E eu vou dizer para você por quê. Muito forte. Porque a fé te faz acreditar. A esperança te faz esperar e perseverar. Agora, a confiança é o que faz você descansar enquanto você espera. Vou dizer de novo. A fé faz você acreditar. A esperança faz você esperar e faz você perseverar. E a confiança faz você descansar enquanto você espera. Há uma passagem bíblica que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo. Os discípulos, obviamente, acreditavam em Jesus. Eles acreditavam em Jesus até o último fio de cabelo. Só que quando eles se viram no meio da tempestade, Jesus dormindo na proa do barco, faltou o quê? Faltou confiança. Eles não confiaram em Jesus. E eu vou dizer para você por quê. Se eles tivessem confiado, eles não teriam acordado Jesus. Eles teriam deitado e dormido junto com ele. Era isso que eles teriam feito. Eles teriam pensado assim, nossa, tá chovendo, né? Tá mesmo, não dá pra gente fazer nada. Vamos dormir também? Pega o travesseiro aí, bora dormir lá com ele na proa do barco. É isso que a gente faz. Quando a gente confia, a gente deita e dorme. Descanso. Quando a gente confia, a gente senta e come. O que eu tô vendo é pessoa cheia de fé, perdendo o sono, perdendo a paz, perdendo a comunhão, perdendo a fé, perdendo a paciência, perdendo o limite, perdendo a razão. Por quê? Porque não consegue confiar. E quando você não confia, você não consegue descansar. Não consegue descansar. Né? Quando você está no ponto de ônibus e uma pessoa está lá esperando o ônibus junto com você e ela fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, vai dando uma aflição, né? Vai dando uma aflição de ver aquela pessoa para lá e para cá. A vontade que a gente tem é de falar para ela, senta, pelo amor de Deus, senta. Ficar para lá e para cá nessa agitação não vai fazer o ônibus chegar mais depressa. É isso que Deus está mandando eu falar para você para encerrar essa live. Ficar nessa agitação não vai fazer Deus agir mais depressa. Então, aprende a confiar para você conseguir descansar. Há quanto tempo você não dorme uma noite bem dormida, de sono? Há quanto tempo você não senta para fazer uma refeição, sabe? Há tempo dela fazer até digestão. Sabe, quando você senta para comer e leva 2 horas para sair da mesa, não é por glutonaria, não. É porque você come, você degusta, você prova, você sente o sabor. Depois que você come, você, sabe, fica extasiado. E aí dá preguiça até de levantar. A gente sabe que sentou e comeu direito quando isso acontece, sabe? E Deus está falando assim, você está numa agitação. Você está numa agitação. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor está falando. Você precisa aprender a confiar. Você já tem fé. Você tem fé para mais de metro. Mas você está precisando mesmo aprender a confiar. Eu aprendi que quando a gente confia em Deus... Glória a Deus. Se eu estiver no prédio de 20 andar e o Senhor falar para mim assim, ele está lá embaixo, eu estou lá em cima, ele falar, pula, sem paraquedas, sem cama elástica, sem nada. Eu pulo, porque eu confio nele. E eu sei que ele vai me amparar. Então o Senhor está falando assim, se você for arriscar sem confiança, vai dar tudo errado. Você só pode arriscar se você estiver confiante, se você estiver confiando inteiramente no Senhor. Então, em nome de Jesus, você que já tem fé para crer, você que já tem esperança, né? Você que já tem perseverança, Deus está falando agora para fechar com chave de ouro, só falta confiança. Aprende a confiar. E aí, quando você descansar, a vitória vai chegar, sabe? Quando você entregar tudo e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, está no teu altar, sabe? Porque quando a gente faz isso, a gente faz pensando assim, eu vou entregar e vai demorar. Não, não. Você pode entregar hoje e Deus fazer amanhã, mas tem que entregar. Se não tiver entrega, não tem retorno. E Deus está falando assim, eu quero te abençoar, eu quero mudar a sua sorte. Está na hora de voltar para Belém. Seu lugar é em Belém. Bora para Belém para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas vai trabalhando a confiança. Você precisa confiar no Senhor e confiar inteiramente no Senhor. Saber que Deus é bom e que a benignidade de Deus dura para sempre. E que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ou seja, tudo que Deus faz é bom, porque Deus é bom, Deus só faz coisa boa. Amém? É isso, gente. Pastora, obrigada. Missionária! Obrigada. Deus abençoe, viu?
Gente, fica com Deus Deus. abençoe, obrigada. Amém. E assim, que pessoas assim que estavam distanciadas de Belém, que nessa noite aproveite e volte Volte para para Belém. Belém, né? Porque tem pessoas que se distanciaram de Belém por decepção, por achar que, ai, não adianta, eu só tive decepção porque fizeram isso, fizeram aquilo. Não. Se o lugar, o Senhor, ele revela, o seu Amém. lugar é em Belém. Volta Amém. para Belém. Procura, aproveita, procura aqui a missionária A Kelly, missionária Sara. confessa para ela, fala, ó, confessa, fala assim, eu preciso voltar para Amém. Belém, eu tive decepção, teve pessoas que me machucaram, mas eu costumo dizer assim, sempre, eu digo, que eu aprendi nos meus anos, que quando eu descobri que a igreja sou eu sou a igreja. Porque quando os discípulos falaram assim, Jesus falou para os discípulos assim, olha, o que estão dizendo de mim por aí? Aí os discípulos assim, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem... Aí ele falou assim, perguntou a Pedro, mas e tu, Pedro? Quem que você acha que eu sou? Ele falou assim, tu és o Cristo, aquele que desceu do céu. Ele falou, disses bem, porque não disseste da carne, mas o próprio Espírito Santo te revelaste. E sobre esta pedra eu vou firmar a minha Amém. igreja. Então a igreja, eu aprendi, missionário, que a igreja Sim. sou eu. Então se eu estou em um lugar e às vezes eu vejo coisas erradas, eu não vou fazer errado. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim, não, eu preciso Sim. fazer melhor, porque quem é a igreja sou eu. Sabe? E se você vê um próximo, você precisa assim, olha, você tiver que ajudar alguém, ajude alguém. Porque você é a Verdade. igreja. É você que é a Verdade. igreja. E Cristo, ele depositou toda a Sim. confiança em Sim. você. E quando ele diz assim, sobre essa pedra, Jesus é a Sim. rocha, ele é a pedra. Então, enquanto você estiver firmado em Jesus Cristo, nada vai te abalar, ninguém mais vai te Verdade. derrubar. Aí você nunca mais vai voltar Verdade. para trás. Porque você é a Amém. igreja. Então faz a Verdade. diferença. Amém. Amém? Amém. Aí a gente finaliza Gente, agradecendo que fica com Cristo Deus. Deus Jesus abençoe vocês. Bom abençoe. final de semana. Mastiga bem essa palavra. Assiste a live de novo. Ouve a voz de Deus de novo. Toma posse do que Deus falou. E semana que vem a gente está aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá bom? Beijo no vosso coração. Paz. Beijo, Deus abençoe. Amém.